Vamos então continuar falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Na verdade, vamos começar a falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos a Trindade como um todo, como ela é enfaticamente negada pelas testemunhas de Jeová. E nós vimos também a respeito do Filho, né? Como o Filho é visto na doutrina de Cristo a respeito, né? O que as testemunhas de Jeová crê a respeito de Cristo, nós vimos, né? Que ele é o que mesmo? Uma criação, uma criatura. Ele é o arcanjo Miguel, certo? O que mais que a gente viu? Ele é o primogênito ali, interpretando o texto de maneira equivocada. Então nós vimos que a visão deles, né, na verdade, sim, é uma visão que contraria o cristianismo histórico. Então já por aí a gente já fica com o pé atrás. E a respeito do Espírito Santo? O que pensam as testemunhas de Jeová a respeito do Espírito Santo? Eles negam também a divindade do Espírito Santo e a pessoalidade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo é simplesmente a força ativa de Jeová. Não é uma pessoa, não tem intelecto, não tem vontade, não tem sentimento, não tem nada. É simplesmente uma força ativa de Jeová. É uma força que age em favor de Jeová. Não é Deus, por isso na versão das testemunhas de Jeová, o Espírito Santo sempre aparece com minúsculo, né? Diferente da nossa. Então, para eles, não se trata de uma pessoa, nem tampouco de uma divindade. Mateus capítulo 3, versículo 11, o texto diz assim, está lá João Batista, pronto para batizar Jesus, né, para batizar o povo, de repente Jesus chega até ele, e João Batista diz o seguinte, a respeito de Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que diz a Sociedade Torre Vigia? Baseando nesse texto, né, a Sociedade Torre Vigia diz o seguinte, publicou isso em 1982, na edição chamada Poderá Viver para Sempre no Paraíso, na página 40. Eles disseram o seguinte, João Batista disse que Jesus iria batizar no Espírito Santo. Assim como João havia batizado em água, assim, da mesma maneira que a água não é uma pessoa, o Espírito Santo também não pode ser uma pessoa. Ele vai batizar com o Espírito Santo, né? Ele estava batizando com água. Água é pessoa? Água não é pessoa. Então, se João falou que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, então esse batismo também, com o Espírito Santo, também não pode ser uma pessoa, o Espírito Santo, porque a água não é uma pessoa. Então, esse é o raciocínio lógico de uma testemunha de Jeová. Mas esse argumento é válido? Porque alguém é batizado com água, e a água não é pessoa, então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, também não é pessoa. Será que esse argumento é válido? Por causa disso, o Espírito Santo não é uma pessoa? Se nós aplicarmos o mesmo argumento em Romanos 6, Romanos 6, versículo 3, nós vamos ver o seguinte. O texto diz, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu pergunto, morte é uma pessoa? Então Cristo também não pode ser uma pessoa. Se eu seguir o raciocínio lógico das testemunhas de Jeová, se o batismo com água, olhando para a água não é pessoa, então o Espírito Santo também não é pessoa, nesse texto, então Jesus também não pode ser uma pessoa. Aí a vaca vai para o brejo. Outro argumento que nós podemos apresentar às testemunhas de Jeová. Nós, na verdade, na apostila que vocês têm em mãos e na que vocês vão receber, você encontrará vários textos bíblicos, que não dá para a gente citar agora, que provarão que o Espírito Santo tem vontade, que o Espírito Santo se entristece. Tá? E nós vamos ver alguns textos na apostila de vocês, mas eu quero mostrar um para vocês aqui. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. O texto diz o seguinte, disse então Pedro a Ananias. O contexto é a morte de Ananias e Safira. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então, eles mentiram para quem? Espírito Santo, tá bom? Agora o texto não para aqui.
e retivesse parte do preço do terreno? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo retendo parte do preço do terreno? O texto continua. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ué, agora há pouco falou que eles mentiram para o Espírito Santo. Mas agora está falando que eles mentiram para Deus? Aí a testemunha de Jeová precisa definir para quem que foi a mentira aqui. Perceba que não há nas Escrituras nenhum problema em relacionar o Espírito Santo com a divindade. Assim como Jesus, as Escrituras não vê conflito nenhum com isso. Apesar de racionalmente nós não entendemos a doutrina da Trindade, não dá para explicar racionalmente, nós vemos a doutrina da Trindade aqui. E o argumento básico da Testemunha de Jeová com relação ao Espírito Santo fazer parte dessa Trindade é que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento nem no Velho Testamento. Nós devemos rejeitar. Mas a palavra corpo governante, que eles tanto gostam de usar, também não aparece na Bíblia. E eles acreditam que existe um corpo governante, inspirado ali por Deus, ungidos por Deus. Aí a palavra também não está nas Escrituras, e eles aceitam tranquilamente. Então as testemunhas de Jeová, elas negam de braço, de punho, que o Espírito Santo seja uma pessoa. Ele é a força ativa de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E quando vai falar do Espírito Santo, está lá, a força ativa de Deus. Não Espírito Santo. E quando aparece Espírito Santo, como no texto que eu citei de Atos, sempre com letra minúscula. Porque letra maiúscula você usa para nome de pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa, então para que colocar um nome com letra maiúscula, né? Veja o que eles disseram a respeito do Espírito Santo. Tá? É extraído de uma publicação deles, por isso está com letra minúscula. Mas o Espírito Santo não tem nome pessoal. O motivo disto é que o Espírito Santo não é uma pessoa com intelecto. Tá? Não tem intelecto. É a força ativa, impessoal e invisível que tem sua fonte e reservatório em Jeová Deus, e que é usado por ele para realizar a sua vontade, mesmo a grande distância, a anos-luz de distância. Então, só está a trabalho de Jeová. O Espírito Santo não tem intelecto, tem inteligência, tem vontade, não tem nada. É a força de Jeová que age no universo, através desse Espírito. Até aí, tudo bem? E a respeito do destino do homem? O que pensam as testemunhas de Jeová a respeito do destino eterno do homem? A vida após morte, ou o que acontece com o ser humano depois que ele morre? De acordo com a teologia, se é que eu posso chamar isso de teologia, as testemunhas de Jeová creem que há 3 possíveis destinos àqueles que morrem. 3. Bem semelhante ao do catolicismo, né? Tem ali o purgatório no meio também. Mas vamos ver. O primeiro destino possível é você ser um dos ungidos. Um dos 144 mil que estarão no céu para reinar para sempre com Jeová. Segundo a doutrina das testemunhas de Jeová, baseado em Apocalipse capítulo 7, que diz ali um número de 144 mil, eles acreditam que se trata de 144 mil ungidos, escolhidos por Deus para viver no céu com Jeová. Só que nós temos muito mais de 144 mil testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová hoje não têm mais esperança de ir para o céu. Nenhuma. Por quê? Porque segundo a doutrina deles, em 1935, essa cota esgotou. Então não há chance mais de ninguém ir para o céu. Qual é a esperança? A esperança é o resto das testemunhas fiéis viverão para sempre na terra paradisíaca. Quando eles vão na sua casa, os panfletinhos mostram lá o leão brincando com a criança, com o coelho, com tudo, numa imagem paradisíaca. Segurança total. Uma vez a testemunha de Jeová me perguntou: você gostaria de viver num lugar tranquilo, sem crime, seu filho pudesse viver em segurança? Eu perguntei: você está vendendo um condomínio fechado? O que você está vendendo? Porque a esperança deles está em viver numa terra paradisíaca. Então, sem chance de alguém ir para o céu. Só os ungidos aqui, os 144 mil que estão
já encerrado em 1935. Encerrou, a porta se fechou, ninguém mais vai para o céu. A esperança deles é agora viver na terra. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós observamos ali que nós entendemos quem são os 144 mil. Mostra ali as divisões e cita as tribos. De tal tribo, 12 mil, da outra tribo, 12 mil, 12 mil, 12 mil, faz a conta, chega a esses 144 mil. Se referindo ao quê? As tribos de Israel. Aparece ali o nome das tribos. Só que o testemunho de Jeová, ao ler um texto desse, ele fica cego e não consegue perceber que o texto está falando de quem? Dos judeus. Não está falando deles. E não adianta você mostrar que ele não abre os seus olhos. Ele vai enxergar a testemunha de Jeová ali. Ele é programado para isso. Ele é programado para entender dessa maneira. Eu já mostrei esse texto várias vezes, falando que se tratava, fiz ele ler, e às vezes a menção que eles fazem é simbólico aquilo, porque aparece o nome de José ali. José não é contado. José, apesar de ser filho de Jacó, ele não é contado como tribo. Não tem tribo de José, né? Não tem. Só que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Esses 2 filhos estão na lista das tribos. E é lógico que quando se fala em José como uma tribo, logo você pensa nessas 2 tribos. Isso é automático para um judeu. Então não tem nada de mensagem oculta aqui por trás, indicando qualquer outra coisa. Tá bom? Mas eles acreditam que em 1935, como é que eles chegaram a essa data? Não sei. Eu pesquisei, tentei encontrar de que maneiras eles chegaram a essa data, como é que eles sabem o número exato, não consegui encontrar nada. Por revelação, porque eles acreditam que são os profetas de Deus, então por revelação subentende-se que essa data fechou. Alguém recebeu alguma revelação lá e não nos contaram o nome de quem foi. Então, primeiro, os 144 mil. Então fique triste porque não dá chance de você ir para o céu mais. Depois, se você quiser ser uma testemunha de Jeová ainda, a sua esperança é viver na terra. Caso você rejeite, você não creia na sociedade Torre de Vigia, se você não creia no que eles ensinam, o que acontecerá? Você será destruído, aniquilado. Simplesmente morreu, acabou. Não vai acontecer nada. A única coisa que você vai perder é a chance de viver no paraíso. Só isso. Que beleza. Não há condenação, não há inferno, não há julgamento, não há juízo. Satanás também vai ser aniquilado. Acabou, morreu, acabou. Doutrina fácil. Mas se eu vivo minha vida em pecado de qualquer maneira, se eu vou morrer e acabou, tá fácil, não vou perder nada. Essa é a doutrina deles, a doutrina aniquilacionista. Eles creem que tudo será aniquilado. Só vai sobrar as testemunhas de Jeová na terra e os 144 mil, que são os únicos que podem participar da Santa Ceia. Então, só eles que podiam. Uma testemunha de Jeová comum não pode participar, porque ela não é eleita, ela não é ungida, né? Não faz parte dessa classe. Então, lá no céu, as outras poderão contemplar, mas nunca participar desse momento. Triste isso, né? Eles usam vários textos para provar que o corpo será aniquilado, mas um dos textos básicos é Ezequiel 18, que o texto diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então eles falam que a alma morre, tá? A alma some, não tem como a alma viver depois da morte, ela simplesmente vai ser aniquilada. Só que nós, ao observarmos esse texto, dentro do contexto, nós descobrimos que se trata ali da culpa herdada. O que é a culpa herdada? É o que você conhece hoje como maldição hereditária. O que estava acontecendo é que o povo de Israel, um cativeiro, sofrendo adoidado, aí começou a surgir um pensamento, e até citaram um ditado que dizia o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles fizeram coisas erradas e a gente está pagando aqui. Então, algumas pessoas atribuíam o cativeiro à responsabilidade e culpa daqueles pais do passado. Aí Ezequiel chega e fala: não. A alma que pecar, essa vai morrer. Você não vai morrer, você não vai sofrer a consequência porque seu pai pecou no passado. Você vai sofrer porque você peca agora.
e usa a expressão alma se referindo ao homem, não naquilo que nós conhecemos como alma, tá bom? A gente às vezes usa isso. Hoje no estudo não tem uma alma penada. A gente às vezes usa umas palavras assim. Isso significa o quê? Não tem uma pessoa no estudo hoje, né? A gente poderia usar um argumento parecido com esse. A sola escritura das testemunhas de Jeová. Uma das características das testemunhas de Jeová é sempre carregar uma biblinha na sua pasta. E sempre eles vão citar as escrituras. Qualquer pergunta que você fizer, ele vai abrir o texto bíblico e vai mostrar na própria Bíblia. Isso faz nos parecer que as testemunhas de Jeová são conhecedoras das escrituras sagradas. Sempre eles citam e uma facilidade de achar os textos ali que a gente fala, meu Deus, como é que eles sabem? Eles sabem porque são treinados a decorar aqueles textos. Quando você cita algo fora do que ele está acostumado, ele se perde todo. O que pensam eles a respeito das escrituras? Não, se bem que não tem, né? As testemunhas de Jeová colocam as suas publicações acima das escrituras. Apesar de apresentar a nós, em nossas casas, a própria Bíblia, não se iludam. A interpretação correta das escrituras só é dada, mediante a interpretação feita pela Sociedade Torre de Vigia. Tá? Então, eles que interpretam lá. Lembre-se, no Brooklyn, onde é a sede das Testemunhas de Jeová, ali está um corpo governante, que são ungidos do Senhor, da qual o Senhor dá a sua revelação a eles, e eles apresentam. Lembra o servo fiel? A função do servo fiel era produzir alimento. Então, eles acreditam que eles produzem alimento. Então, a interpretação correta só é dada através desse canal chamado Sociedade Torre Vigia. Fora disso, é impossível entender as Escrituras. Olha o que eles disseram. Ademais, não só descobrimos que as pessoas, ao estudarem apenas a Bíblia, não podem discernir o plano divino. Então, estudando só a Bíblia, não dá para discernir o plano divino. Mas também descobrimos que se alguém puser de lado os estudos das Escrituras, tá? O que é esses estudos das Escrituras? É as revistas deles, tá? Se alguém colocar as revistas ou as publicações deles de lado, então entenda estudo como isso, tá? Não estudo que você faz na Bíblia. Então, se alguém puser de lado os estudos da Sociedade Torre Vigia, mesmo depois de já ter usado e de se tornar familiarizado com eles, após o ter lido durante 10 anos, se então os puser de lado e ignorá-los, indo somente à Bíblia, embora entenda a Bíblia por 10 anos, a nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ficará em trevas. Se você ler só a Bíblia, rejeitar os materiais deles, você em 2 anos estará em trevas. Por outro lado, olha só, aqui é terrível. Se tivesse simplesmente lido os estudos, só os estudos publicados por eles, com as suas referências, e não lesse uma página da Bíblia sequer, esse alguém estaria na luz no fim de 2 anos, porque teria a luz das Escrituras. O canal de interpretação tem que passar por eles. Um testemunha de Jeová não pode ler nenhum material que não seja produzido por eles. Então não adianta você dar algum material para ele sobre a Trindade, estude. Ele não vai estudar, ele é treinado a recusar, a rejeitar. Por quê? Porque só o que vem de Brooklyn é inspirado por Deus. A revelação está lá. O que você tem não é revelação. Então por isso a sua interpretação das Escrituras, por isso que quando você mostra para ele, aqui diz isso, ele não dá nem a mínima para você. Por quê? Você nem mora no Brooklyn, você nem faz parte de um daqueles ungidos. Por isso, automaticamente, eles são treinados a rejeitar. Eles não conseguem ouvir o que você está dizendo. Entra aqui, mas para na Sociedade Torre Vigia. Tem que passar por aquilo ali. Isso está na Sentinela de 1964. Publicação. Então, qual é a melhor maneira de você refutar